Estoicismo. O que a teoria de um antigo filósofo grego tem a nos oferecer nos dias de hoje? Já os preparo de que essa filosofia ela é muito interessante e que ela foca no que podemos fazer e não nos importarmos do que não temos poder algum. E a busca pela tão sonhada virtude é muito interessante e passa muito pelo estoicismo. Olá pessoal, Thiago Xavier na voz e Zenão, o propulsor dessa filosofia, estoicismo, ele buscava a busca pela felicidade de uma forma mais plena e com menos preocupações. Não diferente da época de hoje, com certeza os gregos também se importavam muito com coisas que não temos controles. Às vezes pensamos em fazer algo e sai completamente diferente do que imaginávamos. Nessa teoria, estoicismo, percebemos que você deve fazer o seu máximo, você deve implantar a sua virtude e fazer o máximo possível dentro das suas capacidades. Porém, entender que, infelizmente, mesmo você fazendo de tudo, fazendo o seu máximo, as coisas podem não ocorrer da melhor forma e é necessário ter essa boa vontade de esperar um próximo momento e aceitar de que existem coisas no mundo que não temos controle, independente de quem você seja. O primeiro passo para praticar o estoicismo é perceber que só devemos nos importar com o que estamos no controle. E segundo o estoicismo, a única coisa que está 100% no nosso controle é a nossa mente. Tudo além disso, devemos aceitar, entender que às vezes as coisas não vão sair do jeito que imaginamos. Somente aqui podemos controlar 100%. E ainda assim, muitas pessoas passam por problemas psicológicos, o que pode ocorrer ainda de nem a sua própria mente você ter controle 100%. O segundo ponto muito interessante para seguir o estoicismo é a busca pela virtude. Eu sempre prego muito aqui no YouTube e também no Instagram a busca pela virtude, a busca de fazer o que é certo. Se a gente pensar, muitas coisas erradas seriam mais benéficas para nós. Às vezes você cortar uma fila, você pegar um emprego numa peixada e prejudicar outra pessoa, você pegar uma propina. É melhor, se você for considerar a área financeira, ali no curto prazo vai ser melhor para a sua vida. Porém, não é o certo. A própria Bíblia já nos prevê que todas as coisas nos são lícitas, mas nem tudo nos convém. Então, a gente está aí nesse mundão, a gente tem essa oportunidade de fazer essa escolha, o bem ou o mal, o certo ou o errado. Eu prefiro sempre ficar com o certo, mesmo sendo muito mais difícil lidar com isso. E qualquer pessoa que segue a Deus, se diz um cristão, ela deve sim seguir o caminho do certo. Devemos fazer o que é certo e não o que é bom para nós. Às vezes as pessoas confundem muito isso, achando que o certo é também bom. E às vezes não. Às vezes o certo é o caminho muito mais difícil. É o caminho pesado, é o caminho que você vai ter que fazer muitos sacrifícios para suportar. Porém, próprios filósofos, que na época Jesus nem existia, estava longe de existir, eles já pregavam essa tal virtude, essa tal conduta de vida, de fazer o que é certo e não o que nos convém. Pratique a autodisciplina. A filosofia estoica, ela diz para nos prepararmos e controlarmos os nossos impulsos. Infelizmente, hoje em dia, é muito fácil de encontrar aí na internet aí brigas simplesmente levianas,
pessoas em trânsito, um encosta no carro do outro, pessoas que não têm educação, que não controlam os seus impulsos, aí vai lá, briga com um, briga com o outro, e aí acontece caso até de morte, de um pegar, atirar no outro, atropelar. Tudo isso acontece por conta da tolice dessas pessoas. Brigas totalmente fúteis que poderiam ser evitadas caso essas pessoas tivessem autocontrole e praticassem isso em suas vidas, com certeza seriam evitadas. Briga, galera, às vezes pode sim acontecer, até com um homem bom, uma briga pode vir de acontecer, porém num momento muito extremo e não leviano como acontece nos dias de hoje. Então treine essa sua autodisciplina, esse autocontrole de treinar, de responder as coisas na hora certa, não buscar discussões desnecessárias. Isso é o que um estoico ele deve fazer. E com isso ele vai buscar essa tão sonhada virtude. Pratique a gratidão. Eu sempre prego isso aqui, é muito interessante agradecermos o que temos. Eu sou um cara que incentiva as pessoas a crescerem, a se desenvolverem, porém nunca esquecer de onde você já chegou. Eu sempre me comparo no passado, pego minhas fotos ali e fico comparando como era, o que eu tinha, o que eu pensava, e eu fico feliz em saber que eu estou sempre evoluindo, tanto no físico, quanto na mente, quanto na área financeira. Então devemos ser gratos por tudo que já conquistamos até o momento. E se caso ainda você não conquistou o que você almeja, o que você sonha, agradeça por estar vivo e ainda ter a oportunidade de conquistar essas coisas. Enquanto a vida, há esperança. Praticar esse agradecimento é muito importante, e para que você se considere um estoico, a pessoa que pratica o estoicismo, você necessita praticar essa gratidão e aproveitar, né, esse mundo que o mundo está te dando no momento. Você já parou para pensar que há 100, 150 anos atrás as pessoas não tinham água encanada, não tinham energia, não tinham acesso à internet, à informação fácil, as pessoas não tinham fácil locomoção, as pessoas tinham que andar de pé, e hoje quantas facilidades não temos em nossas vidas? Mesmo sim havendo problemas, os problemas nunca vão deixar de existir, porém se você pegar e comparar o passado dos seus avós, dos seus pais, a nossa vida geralmente tende a ser melhor. Então pare um pouquinho e agradeça. Então pessoal, resumindo, o estoicismo, o que você deve praticar? Primeiro, você tem que aceitar que nem todas as coisas estão no nosso controle. Devemos aceitar também que buscar o que é certo, ter virtude, é muito melhor do que buscarmos o que é bom naquele momento. O estoicismo ele também ensina a prática do autocontrole. Você deve ser um homem, uma mulher concentrada, que pensa antes de fazer as coisas, e assim a sua vida ela vai ocorrer tudo bem. Por último, e não menos importante, agradecer. Agradecer aonde você já chegou, agradecer que ainda tem a oportunidade em crescer ainda mais. Então essa é a filosofia estoica. Antes de Cristo, eles já inventaram essas e várias outras filosofias gregas. Eu acho muito interessante, porque se formos ler a Bíblia e seguir os mandamentos de Cristo, tudo isso aqui vai estar lá. Cristo tem tudo isso. Porém, interessante, né, que bem antes de Cristo, homens sábios já conseguiam prever essas coisas, e que essas condutas, elas são sim a melhor conduta, e que se enquadra muito com o cristianismo, que é a conduta que nos leva para o céu, para quem acredita na vida pós-morte. Então, muito obrigado, galera. Se você ainda não é inscrito nesse canal, aproveite seu momento e já se inscreve. E caso goste do vídeo, não esqueça de deixar o like aí e compartilhar a informação para algum amigo seu. É de graça e ajuda demais o crescimento do canal. Valeu, galera. Fui.